Como é que vocês estão, amigos e amigas? Sou o Dias de Lados e estamos aqui para mais um vídeo e finalmente estamos atrasados para variar um bocadinho para a história do capítulo 4 do Poppy Playtime, que nós hypámos muito com os vídeos da história, exatamente, mas estamos aqui agora de uma maneira diferente, né? Se calhar eu já gravei um vídeo a explicar as mudanças e assim, mas não vou estar a explicar isto aqui, mas vamos gravar de uma maneira diferente desta vez. Estou aqui, não com a rapaziada inteira, desta vez Barbie Burango, o meu braço direito, teve que fazer uma pausa, com certeza não foi ela que se atrasou nem nada disso, não, ela que teve que fazer uma pausa do canal, mas para compensar, não veio ela, mas veio tudo o resto. Vamos começar com o braço direito desta série aqui que andou-me a ajudar a explicar a história. A cambada de burros está a assistir connosco. Sr. Slayer, apresenta-te, amigo. Bom dia, pessoal. Exatamente. E para ter, depois nós temos que ajudá-los aqui, temos 3 imbecis. Um deles que eu acho que está tipo a respirar, feito um urso aí no microfone, mas pronto. Estamos aqui com os outros 3 participantes. Temos aqui a Rosinha do grupo, o Peppa Pedro, apresenta-te, amiga. Adoro cólicas, odeio mulher. Exatamente, desta vez eu quis mudar um bocadinho. Mas também temos aqui outros participantes, o maior fã de pudim, o maior retardado da região, Catalão, apresenta-te, amigo. Boa tarde, maldinha. Exatamente. E para acabar a grande volta dele, ele faz tipo um vídeo e depois tira férias de 4 meses. Exatamente, o maior malvado da região, o demónio reencarnado, Warrick. Apresenta-te, amigo. Eu tenho whites. Já? Mas pronto, estamos aqui. Bem dito. Exatamente. Estamos aqui para reassistir à história toda. Como vocês sabem, espanquem o botão de like, pintem o botão vermelho de se inscreverem em cinza e ativem o sininho de Natal para receber todos os vídeos clássicos que eu, a Peppa Pedro, o Sr. Slayer, o Catalão, o Henrique e todos os outros têm para vocês. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Depois da Peppa Pedro morrer com a intro do Henrique, pois ela é infantil como a merda, só vou aqui explicar umas cenas. Peço desculpa. Exato, já fica aí a desculpa dela. Não vamos adicionar a Peppa Pedro burrice, ela merecia, mas não. Mas pronto, explicando aqui umas cenas, já que este é o primeiro vídeo que vamos gravar desta maneira. Se caso as vozes de alguém ou se caso alguma cena estiver não muito boa, com certeza vai ser mudado nos próximos vídeos, mas é só para esclarecer isso. Isto é o primeiro vídeo, então isto foi preparado um bocadinho às pressas. Não sei quem é que é o urso que está a respirar aí no microfone, mas pronto. Mas já, bora lá para o vídeo. Está tudo pronto, 3, 2, 1, let's go. Se tudo já tinha ficado terrível no capítulo 3, o Cora, obviamente. O capítulo 4 de Poppy Playtime veio pra provar que o negócio pode ficar pior. Exatamente. Pessoas, hoje eu vou contar pra vocês a história de Poppy Playtime capítulo 4. Sim, pessoas, tem muita coisa pra gente conversar hoje, tem muitos personagens pra gente explicar e também falar o que tá acontecendo e toda essa história, porque o capítulo 4 foi cheio de grandes revelações, o maior, teve longe. muita coisa pra gente trocar ideia, então senta aí, fica confortável, que hoje você vai ver a história de Poppy Playtime capítulo 4. Eu só queria parar aqui, desculpem ter parado o Cora a meio, pois é só para deixar uma coisa bem esclarecida. O Cora não está a exagerar quando ele diz isso. Vejam só a porra do tempo do vídeo, 56 minutos. E vocês sabem, eu faço vídeo longo, sem problema nenhum, mas às vezes não está a dar vontade. Então, só para deixar esclarecido para vocês, com certeza vocês vão ver isso no título, mas para quem não vê, este vídeo da reação à história do capítulo 4 vai ser dividido em 2 partes. Vamos tentar parar ali mais ou menos no meio do vídeo, se calhar uma parte vai ser maior do que a outra, não sei. O que eu sei é que não vamos fazer isto tudo em uma parte, pois é muito vídeo. E também porque estamos a testar esta nova forma, então preferíamos que não. Então, bora lá continuar. Antes de mais nada, pessoas, se inscreve, ativa o sino, porque vai ter muito vídeo de Pop. Exatamente. A gente tem que conversar de muita lá no canal coisa, do Core e aqui explicar também. muita coisa pra vocês. E eu espero que vocês estejam aqui pra todos os vídeos. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve, por favor, pra gente chegar aí o sonho dos 10 milhões, quem sabe, né? E vamos, que tem muita coisa aqui no canal muito legal. Já tá quase nos 10 milhões. Todos os dias pra Eu acho que vocês. não, peraí, calma. Muito obrigado mais uma Rapaziada, vamos lá ver bem rápido. Ok, depois de dar uma verificada
não, o Core não está perto dos 10 milhões. Com certeza o menino merece, porque o Core é incrível, mas não está perto dos 10 milhões. Está com 3, o que é muito. Deus me livre, imagina chegar lá, já é uma coisa muito boa, mas pronto, vamos ajudar o Core a chegar aos 10 milhões e se for preciso até mais alto. E aqui também, por favor, nós estamos a precisar. Então vá, bora lá. Mais uma vez por estarem assistindo e vamos lá para capítulo 4 de Pop Playtime. Temos logo de início a apresentação de uma propaganda de mais um brinquedo da Playtime Company, Doughy the Dogman, que é basicamente o boneco de massinha da Playtime Company. Exatamente. Onde ele é apresentado como se fosse Plasticina, bro. esse bicho que dá pra você moldar e fazer várias coisas com ele, que nem tem várias coisas de brinquedo em várias fábricas diferentes, aquela coisa toda, tipo a moeba das ideias, que dá pra você fazer a forma que você quiser, aquelas massinhas de modelar. No caso, uma das crianças gosta do Doughy, tem essa apresentação desse personagem, e ele acaba ganhando um presente de Natal. Depois, com o presente ali aberto, é descoberto que ele ganhou também um ticket para ir poder de graça na fábrica da Playtime Company, poder fazer uma visita O sonho aonde do os miúdo foi brinquedos concretizado. são feitos. Aí então vai lá o pai e a mãe justamente para fazer essa excursão pela fábrica. E se vocês se lembram, desde o capítulo 1 já teve esse negócio de fazer visitas à fábrica. Então agora é basicamente eles fazendo, vem aqui de graça, aquela coisa toda, se você tirar o ticket dourado, que aí você ganha uma entrada de graça. No meio da excursão, tá lá o cara apresentando aqui que é feita as massinhas, aquela coisa toda. E aí a criança acaba se distraindo, ou alguma coisa acaba derrapando ele ali, fazendo com que ele tropece e acabe ficando na beirada daqueles catwalks que chama. É como se fosse um corredor suspenso. E a criança tá lá pendurada, né, depois de ter escorregado, e ela acaba caindo no tanque de massinha. E é então que temos o início de capítulo 4 de Pop Playtime. Só queria parar para esclarecer aqui uma cena, pois vocês vão ter a nossa review no final, não só do final completamente do vídeo, mas de cada parte, do que nós já vimos até aquele momento, mas é assim que nós começamos o capítulo. Isto vai ser uma jornada que eu nem vos conto. Mas vá, bora lá. Mas calma! Core, então agora tá explicado como é que é o Doughy, uma criança caiu no negócio de massinha. Não é bem isso. A gente vai ter explicação durante todo o capítulo 4, que na verdade Doughy the Dogman é muito mais sinistro do que vocês imaginam. Depois disso, nós temos mais uma conversa com a Pop, que ela vai resgatar a Kissimiss, enquanto nós temos que depois dos eventos do capítulo 3, depois de ter justamente derrotado o para Catnap. chegar ao tal Recanto Seguro, o Porto Seguro, que é justamente o local que tem ali dentro da prisão, que os aliados da Pop acabaram criando para poderem se proteger dos perigos que tem dentro da fábrica. Agora acontecem coisas muito sinistras, principalmente o cemitério de brinquedos. Esse primeiro lugar é justamente todos os brinquedos e testes que acabaram sendo devorados ali pela fábrica, pelos outros brinquedos. E aí as suas carcaças foram jogadas ali, onde neste jogo há tipo alguma luva diferente? Se caso houver, eu não vou dizer que há ou não há, pois obviamente nós vamos ver no vídeo, mas o que eu posso dizer é, as luvas já existentes, eles deram umas ligeiras alterações. Eu não sei se o Core vai dizer isso por conta de ele estar mais a focar na história, mas por exemplo, a luva laranja que nós conseguimos durante o capítulo 3, né, numa batalha contra os Smiling Critters pequeninos e assim, foi ligeiramente alterada neste capítulo. Agora, em vez de disparar tipo, para a frente um foguete, agora é tipo uma bola de fogo que cai no chão, tá a ver? É um bocado estranho, mas eles deram umas redefinidas nas habilidades do jogo. E a outra cena que eu ia dizer, já que já parámos, é... Neste momento do jogo, pois... este foi o único capítulo que eu fui mudando muito de opinião conforme o capítulo foi avançando, mas... No começo deste capítulo, eu posso dizer-vos com certeza, este foi o melhor começo de capítulo de todos até agora. O facto de eles mostrarem uma gravação com a criança a cair na plasticina e assim, tipo, tudo muito bem feito já agora, a forma como eles gravam parece que é tipo, mesmo parece gravações que eles encontraram ali, tipo, e juntaram, muito bom, muito bom. E no começo do jogo ver este monte de brinquedos mortos e relembrando, cada brinquedo é uma criança. E isso é tipo, uma pilha de brinquedos emontelhada no... Mano, cria mesmo uma tensão e só o que vai avançando... É surreal. É tipo, tu olhas para aquilo, tipo, sabendo... Tendo jogado os outros capítulos e tendo vistas tudo sobre as crianças, cada boneca e assim, sabendo que cada um deles é uma criança, pois novamente, isso foi uma cena que nós falámos
acho que no capítulo 3, eu e o Slayer, estávamos a discutir um bocado se os bonecos pequeninos, ou seja, os que não eram os bigger bodies, né? No caso, a Huggy Wuggy, Kissimissy, tipo, brinquedos que não eram bigger bodies, também tinham crianças lá dentro. Já foi esclarecido, todo o brinquedo que mexe-se tem uma criança lá dentro. Se mexe, é uma criança Yeah. lá dentro, então vocês param para pensar o que é essa pilha de brinquedos. O cemitério de brinquedos é uma área que a gente começa no início do jogo relativamente grande. E a extensão daquilo, a altura, você olha para aquilo e você tem que pensar que cada um daqueles brinquedos é uma criança. E tipo, e só serve mesmo para hypar algumas partes futuras que vão ser muito tensas, mas tipo, eu não vou deixar aqui bem claro o que é, pois nós vamos ver o resto do vídeo, mas vai ser explicado porque é que tem tantos brinquedos que só foram tipo jogados para aí, tipo, emontelhados, pois não faria muito sentido a empresa simplesmente gastar brinquedos à toa, né? Mas pronto, bora continuar. Não, uma dúvida. Quem Diz aí, Warwick. Então, já foi explicado por que caralhos é que tem. Porque é que eles precisam de usar crianças? Imagina, até ao momento, no caso neste momento aí estamos a ver o vídeo, que eu me lembro, o Sr. Slayer pode-me ajudar, e tu também, eu acho que se caso dos outros capítulos, que é, eu acho que nunca foi explicados o real motivo de serem crianças a serem usadas em experimentos. Tipo, já tinha sido falado, foi naquelas fitas do Bron, que era aquele dinossauro vermelho, foi um funcionário que sabia que ia morrer e ofereceu-se para ser um experimento. Mas tirando esses casos, foi sempre utilizado crianças. Até onde eu sei, nunca foi explicado o porquê. Se calhar vai ser explicado no capítulo 5, mas eu não sei. Eu acho que nunca foi confirmado um real motivo. Tem O mais porquê taxa de do uso- sucesso. Exato, mais taxa de porque sucesso. o uso de crianças em si realmente ainda não foi explicado. Mas, Uhum. em compensação, nós temos uma espécie de explicação do porquê que eles usam humanos dentro dos brinquedos. Isso aí já... É falado que foi porque do primeiro teste, que foi exatamente feito com humanos, pela compatibilidade deles, por causa daquela coisa mística, né, da flor de papoula, e a partir disso eles foram testando. Mas um motivo real do uso das crianças não há, só há teorias nossas, e, na minha opinião, a mais aceita, né, é que eram mais fáceis, né? Exato, era isso que eu estava a pensar. Era mais fácil de influenciar. Era mais fácil de forma influenciar. Yeah. inocente, né? Vamos dar um passeio ali, vamos ali num local e a criança acabar sendo levada e experimentos forem feitos com ela do que com adultos. Que podem Sim, sentir, e as pessoas também podem sentir falta isso foi deles. mais explorado no capítulo 3, que eu se bem me engano, mas acho que vai ser um bocado falado aqui neste também, que é, as crianças também tinham, eles estavam várias cenas nas crianças, ou seja, tipo, capacidade de raciocínio, força, agilidade, e tipo, tudo isso ia-se adequar em que brinquedos é que eles queriam fazer experimentos com a criança, tá a ver? Tipo, eu não sei se isso faz muita diferença para adultos, mas eu acho que quando tu és criança, tu ainda estás a desenvolver muito a tua personalidade e os teus atributos, então eu acho que pode ser também por causa disso. Mas sim, o real motivo nunca foi explicado, mas se eu tivesse que dizer um é porque é mais fácil de influenciar as crianças a fazerem isso, yeah. Mas pronto, bora continuar. Quem pudesse comer ou sobreviver de algum jeito, acabou, né, pegando o que tinha dentro desses brinquedos para poder sobreviver depois mais tarde. Tanto que depois aparece até uns meio destruídos tentando pegar ainda algum resto de carcaça ou de corpo que estivesse por ali. Outra Exato. coisa que o capítulo 4 vai ter muito é corpos mortos. Sim, o jogo é gore, o jogo tem muito mais sangue, tá muito mais sinistro. E também, eu aconselharia falar que não é mais tanto pra criança, não. Porque ele mostra umas coisas muito mais sinistras que Nunca foi. dificilmente Nunca foi. vê um Yeah. mascote horror fazer isso. Tanto que agora eu tenho que falar pra vocês do diário da Riley. Logo Antes de entrarmos no diário da Riley, pois é facilmente uma das melhores cenas deste capítulo, eu só ia dizer, que nem o Warwick disse, nunca foi um jogo para crianças e nunca será, nunca foi essa a intenção, mas a partir deste capítulo, senhoras e senhores, mano, eles simplesmente chegaram lá e disseram, mano, temos que continuar com o que nós fizemos no capítulo 3, pois o capítulo 3 já tinha sido uma maravilha de mascot horror, que tipo, tu nunca tinhas visto antes. O capítulo 4, apesar de ter sim as suas falhas, que vamos falar mais para o final do vídeo, mano, a parte da história e tipo, como eles envolvem o terror e tipo,
tudo o que envolve a fábrica neste capítulo é facilmente o melhor, puto. Então vá, bora lá. Nessa primeira parte, a gente vai poder coletar algumas páginas que são como se fosse o diário de uma menina. Ela tem 12 anos, ela perdeu os pais e foi acabado, né, colocando ela dentro de um orfanato da Playtime Company. Então ela tá tentando se socializar, ela escreve lá pra Stella Graber, eu quero ficar bem aqui, quero ser o desejo que meus pais queriam e tudo mais. E ela foi escolhida para fazer parte, né, dos experimentos da fábrica. Ela tá descrevendo como se fosse um lugar especial, que ela foi escolhida, que é o sonho de todas as crianças serem escolhidas para esse tal novo projeto, ou para serem ascendidas, ou algo assim do tipo. É como se elas pudessem ser escolhidas pela fábrica para irem para um outro lugar. As crianças acreditam que elas vão para a parte de adoção, quando elas são escolhidas, entre grandes aspas. Mas na verdade, essa escolha é na verdade para participar dos projetos, justamente os protótipos, experimentos que temos dentro da Playtime Company. E há mais uma vez o que o Sr. Slayer tinha falado, que era as crianças são mais influenciáveis. E de novo, a cena do diário da Riley, tipo, tirando esta parte inicial que ela vai ter, tipo, de encontrar as folhas, e não, é um conteúdo opcional, tu não precisas apanhar isso no jogo para continuar a história e tipo, entender o que é que vai ser depois, mas esse diário da Riley é só para teres uma ideia que o que é que apenas uma criança passou nas mãos da Playtime. Tipo, só uma. E a história dela, tipo... E a forma como eles colocam no cenário, tipo... Conforme tu vais encontrando as páginas, é muito bom. Por conta do diário da Riley, ela dá mais detalhes. Como é que eram os experimentos, tipo... Porque é que as crianças passavam. É muito, muito específico e muito violento. Bom. Ok, bom. Mas, tipo, é muito bem feito. E passa mesmo essa noção, tipo... Mano, as crianças estão mesmo a passar por isto. Tipo, isto é só a história de uma, mano. E por conta do que é que nós vamos ver depois, só prova mesmo que este jogo não tem perdão quando se trata do terror, mano. Literalmente. Bora lá. E ela começa a relatar como que ela tá se transformando em um desses brinquedos, que ela não sente mais os braços, as pernas direito e tudo mais. Mas aí acontece o seguinte, quando estão fazendo as coisas com ela, ela fica justamente presa nessa parte da prisão. É por isso que serve esse lugar, é pra conter os bichos que estão rebeldes ou não conseguem se conter, por aí vai, né? Aqueles bichos que ficam mais agressivos. E aí então estoura a hora da alegria, isso descrito no diário dela. Ela tenta sobreviver de algum jeito, ainda meio que abandonada, sabe, ali naquele lugar que virou um inferno, e ela tenta pegar a chave justamente para tentar ajudar alguém no futuro. É demonstrado como que uma criança fica dentro de um brinquedo. Ainda tem parte da carcaça dela, parte da ossada da criança dentro de uma Kiss Me. Vou ter que parar aqui o core só para dizer isto, senhoras e senhores, é a Riley. Relatando a história dela, o que é que acontece? A Hora da Alegria, como nós vimos no final do capítulo 3, era essencialmente o momento-chave dos brinquedos para, tipo, matarem todos os seres humanos que estavam lá dentro. Tirando as crianças já foi confirmado que não foram mortas, mas os adultos, tipo, sejam pessoal que estava a trabalhar lá, quanto visitantes, tudo foi morto. Só que acontece isto. O Projeto 1006, que é o grande vilão do jogo e foi quem organizou a Hora da Alegria, não tinha a aprovação de todos os brinquedos. Por exemplo, os Smiling Critters, por comando do Dog Day, eles estavam contra isso, a Poppy estava contra isso, a Kissy Missy ficou a favor e ajudou durante a Hora da Alegria, mas arrependeu-se e juntou-se à Poppy, como nós vemos no capítulo. Mas, por exemplo, a Giwagi, Mommy Long Legs, Catnap, estava toda a gente do lado dele. Só que após os seres humanos terem sido todos mortos, os adultos, simplesmente, né, na verdade, o Projeto 1006 apenas ofereceu comida, ou seja, os corpos dos humanos, a quem estava aliado a ele. E a Riley era uma das que estava contra. Então ela simplesmente teve que se esconder por aí, pois eventualmente os corpos iam acabar, a comida ia acabar, e os brinquedos tinham-se começar a comer uns aos outros. Isto soa muito errado, mas é verdade. Os brinquedos tiveram que andar para aí a alimentar-se de alguma forma. E a Riley teve que se esconder. E durante o capítulo, se eu bem me engano, o Sr. Slayer pode me ajudar nisso, caso eu estiver errado nesta parte da história, mas ela conseguiu encontrar a chave do comboio, pois o comboio trazia as crianças para baixo, ou seja, para serem vítimas de experimentos, e ela ficou com a chave. Só que ela engoliu a chave para assim ninguém encontrá-la. E isto é o cadáver dela. Nós encontramos o cadáver da Riley e apanhamos a chave que estava dentro do estômago dela. E isto é o esqueleto dela dentro de uma espécie de Kissimissi, mano.
Damn! Os dentes delas é. Ela morreu a cagar. Yeah. Tem esse mesmo. Yeah. Ai, mas borrou bem a parede. Pois, terrorizante sempre a representar. Eu conheço o terrorizante, já avisado. Mas pronto, isto é os primeiros 8 minutos de 56, rapaziada. É só para avisar isto. É só para avisar. Mas vá, morreu cagando, coitadinha. Vá, bora lá. Misse, ou seja, mostra que as crianças ainda ficam com suas partes interiores dentro dos brinquedos, o que é muito mais sinistro do que a gente podia imaginar. Porque algumas pessoas começaram a ter a ideia de que talvez as crianças eram diluídas ou transformadas 100%, mas aparentemente não. Os órgãos são espalhados por esse corpo de brinquedo, é como se eles pudessem remodelar a pessoa para um novo corpo, para uma nova parte poder, sabe, ser de plástico, essas coisas, sabe, poder ser transportado um corpo para um brinquedo. Mas aquela coisa, estourou a hora da alegria, essa menina tentou sobreviver ainda com os restos de corpo que ela conseguiu ter e ficou meio que protegendo essa chave. A gente consegue pegar essa chave e nós temos uma primeira fita, agora mostrando dos seguranças que tem no lugar. Os seguranças do lugar, eles começam a descrever o lugar como um verdadeiro inferno, pois tem várias alas diferentes dentro desta prisão. Primeiro tem a ala das crianças que tem um tipo de consciência, elas conseguem perceber que elas existem e elas começam a chorar, a gritar, a espernear, a tentar procurar por ajuda, a gritar pelas pessoas que estavam cuidando delas, ou os conselheiros do berçário, ou tentar gritar pelos seus próprios pais, mesmo sabendo que os pais já se foram há muito tempo. E Relembrando aqui, pois eu não sei se exatamente isso acontece, mas nós sabemos de brinquedos que não têm ideia disso, mas a parte da prisão era para brinquedos que não se conseguiam controlar, ou seja, eram demasiado agressivos, não queriam obedecer ordens, ou simplesmente não serviam para nada. Tipo, pois nós já tínhamos relatos de brinquedos no capítulo 3, já acho que era da Bobby Bear Hug, que era um dos Smiling Critters, que eles fizeram um bigger body dela e correu absolutamente mal. Ela não via, ela não se conseguia mexer, ela literalmente estava a sofrer. E então, pronto, ela simplesmente acabou por morrer, literalmente. Então, tinha brinquedos em que não dava certo. E nós vamos ver neste capítulo que houve muitos brinquedos que foram fracassos e que continuaram vivos, mas na prisão. Nós até vamos encontrar um personagem assim, que se for preciso, algumas pessoas já sabem quem é que é, né? Mas pronto, se caso não estou enganado, quando as crianças passam por experimentos, uma parte da memória delas pode ser afetada, ou capacidades delas, que nem aconteceu com o Bobby Bear Hug, mas a parte da memória delas eu já não sei. Ó, Sr. Slayer, tens alguma cena a dizer quanto a isso? É que eu não me lembro. Vamos começar pela parte da prisão, né? Calma aí, que você falou muita coisa. Desculpa lá, eu desculpa. Acabei me perdendo. Não, parte da prisão. É o seguinte, em relação à prisão, a prisão não era só para brinquedos que não eram fáceis de controlar, mas também era para brinquedos como a Riley, porque a Riley não mostrou, como ela descreve no diário, né? Ela não mostrou sinais, comportamentos, né, agressivos. A única diferença é que ela estava se transformando aos poucos. E a gente percebeu que ela ficou incapacitada. Ela não conseguia mexer os braços e afins. Porque eu acho que ela era uma Kissy Missy. Depois nós vimos no capítulo 2 que a Kissy Missy tinha tipo. Era para ela difícil tipo, mexer os braços quando ela precisava tipo, mexer a alavanca. Então provavelmente a Riley passou por isso também. Não conseguia mexer os braços muito Sim. bem. Então, Então, assim, não se trata apenas de brinquedos com comportamentos agressivos, mas brinquedos que estão na fase de transformação e a gente não tem ideia de como isso acontece ou quanto tempo demora, mas a gente pode teorizar, né? pois Sempre tipo, a parte deduzir assim, alguma coisa, mas pelo diário da Riley, nós podemos deduzir que realmente é um processo que ainda leva algum tempo. Não sabemos quanto, mas não é algo instantâneo como a gente acreditava até o capítulo 2 e 3. Quanto à parte das crianças, sim, isso não é tipo padrão, isso é algo variável. As crianças podem perder a memória, podem lembrar-se, como a gente tem o caso da Pop, que tem a sua consciência toda lá.
Mas temos os casos como Huggy Wuggy e Catnap, que eles se lembram de algumas coisas. Por exemplo, no caso do Catnap, ele lembra que quem salvou ele foi o 1006 e nada mais. Uhum. E ele serve a ele de forma leal. E Então assim pronto, por aí então sim, vai. pode depender, simplesmente. Não, por tipo, Varia, não é algo padrão, entendeu? ok. É por tipo, imagine, eu duvido que eles vão continuar a dar muitas informações sobre como é que era os experimentos, pois a única cena que nós tivemos do que eu me lembro foi a parte da experiência da Riley, que ela relatou nos diários, mas tipo, eu acho que isso não é tão importante assim, tipo, eu acho que o que é importante é nós termos ideia do quão mau é que era, pois tipo, a parte de como é que acontece exatamente, isso provavelmente eles vão deixar para os fãs teorizar, mas de resto, nós temos plenamente ideia neste momento que era fodido, não era como o Sr. Slayer disse instantâneo, puto, aquilo era complicado, tanto que nós vimos o que acontece apenas com a Riley, que foi um exemplo de tipo 1000 pelo menos, então, é insano. Vá, bora lá. Tem a ala muito pior ainda, que são os bichos que não têm mais consciência nenhuma, onde essas crianças perderam completamente a sua personalidade e acabaram se transformando em verdadeiros animais. Então, tudo que a gente vai ver daqui pra frente é o verdadeiro inferno. Quando a Poppy avisa que é o inferno e o Oli vai ligar agora pra gente falando: você não tem noção de onde você tá entrando, a gente realmente não tinha noção nenhuma. O lugar é muito pior do que a gente podia pensar. Outra coisa que vai aparecer de novo, o Oli, que nem eu falei pra vocês do capítulo 3, ele tá de volta pra ajudar a gente em algumas partes. Não em todas elas, mas ele vai aparecer de novo conversando com a gente também. Logo depois da gente conseguir a chave do trem, nós somos recepcionados pelo doutor, indo justamente para chegar em uma das partes da prisão. O doutor, ele começa a fazer aquele jeito de que tudo é controlado por ele, tudo é feito por ele que praticamente toma conta desse lugar agora. E que ele tem olhos e ouvidos por todo esse complexo e que basicamente agora a gente tá entrando nos domínios dele. Parando aqui só para esclarecer para quem não tem ideia de quem é que é o doutor. O doutor, eu não sei se eu deixaria para revelar depois do capítulo, mas eu acho que já tinha sido esclarecido antes. O doutor, o personagem que nós estamos a conhecer, pelo menos agora, o nosso protagonista neste momento do jogo, o doutor, é o Dr. Harley Sauer, que foi quem trabalhou, pelo menos na maior parte, nos Bigger Bodies. Ou seja, foi ele quem criou Huggy Wuggy, Kissimisi, Moby Long Legs, Catnap. Foi ele quem dirigiu isso tudo. Porquê que ele agora está... Isso inclui também o 1006, ok? O 1006, exatamente. Ele trabalhou no 1006. Agora, não vou explicar porque é que ele está... Porque é que ele está tipo, a ser representado por um olho, porque é que ele controla tudo lá em baixo, mas o que eu posso dizer é, o doutor neste momento, Harley Sauer, pois já tinha sido mostrado no capítulo 3 que ele não tinha uma relação muito boa com o 1006, mas já foi revelado, pelo menos até este momento da história, que o Harley Sauer, o doutor, está aliado com o 1006, ou seja, o 1006 é praticamente quem controla quase tudo na fábrica, mas o Harley Sauer está a tomar conta pelo menos desta zona da prisão, ou seja, ele vai ser o nosso principal inimigo neste momento do jogo. Então vá, bora lá. Outro detalhe muito importante é que é a voz do nosso queridíssimo Guilherme Briggs e que ele vai participar desse capítulo 4 praticamente inteiro. Depois disso, Guilherme Briggs? finalmente chegar na prisão. O grande Guilherme Briggs, mano. Eu, quando ouvi a voz dele, mano, eu só disse, isto vai ser bom, isto vai ser bom. E o gajo, mano, posso ser sincero, eu não gosto muito de dizer isso às vezes, mas eu acho que o Guilherme Briggs tem uma melhor atuação do que o gajo original do Doutor. Foi dito, disse, ok, é verdade. Bora lá. Vamos ver, né, esses compartimentos que eu falei pra vocês. Olha ali, rapaziada, olha aqui. Um fucking corpo de um humano. Um funcionário que estava cá. E este não vai ser o único. Não, senhoras e senhores. Este capítulo promete. Bora lá. A prisão, ela tem um sistema, justamente que eu falei, que tem vários tipos de experimentos diferentes. O que eu quero dizer é, tem experimentos que eles conseguem ter consciência e tem os Bigger Bodies, que nem a gente já falou, Catnap, Kissimisi, o próprio Huggy Wuggy, né, que ficaram gigantes, e eles podem ter consciência ou não. Então eles decidiram fazer essas prisões, melhor dizendo, para poderem ser contidos essas criaturas e experimentos, sejam pequenos, sejam grandes, ou sejam agressivos ou pacíficos. Mas para vocês entenderem o que faz esses personagens poderem se locomover, ou como os guardas pegam, né, esses bichos e levam para um canto para o outro, é o gás do Catnap. Esse gás basicamente é a força ali que ajuda tudo dentro da fábrica a funcionar,
principalmente nessa parte da prisão, que botava os experimentos pra dormir. Ah, como a gente não derrotou o Catnap, como é que tem o gás aqui ainda? Bom, caso vocês não se lembrem, a gente, sim, realmente derrotamos o Catnap, Tá morto, mas já. a fabricação do gás ainda é feito dentro da Playtime Company. E a Playtime Company fez essa essência do gás para colocar no Catnap, para fazer com que as crianças dormissem no berçário, e também utiliza justamente para que os experimentos dormissem, para que assim eles pudessem locomover as criaturas, talvez de um complexo para o outro, de uma prisão para outra, de uma jaula, né, de uma cadeia para outra. Então é perfeitamente plausível eles fabricarem em massa esse gás, justamente para utilizar em vários outros pontos, principalmente na prisão, que tem mais de uma ala, que nem Só parando aqui, desculpem lá, para ter certeza não avançamos mais. O Catnap neste momento está morto. Se calhar o Projeto 1006 já fez a mesma coisa que ele fez, por exemplo, com o corpo da Mommy Long Legs. Ele deve estar a fazer alguma coisa com esses corpos, mas do que eu, se eu bem me engano, essa cena que o Catnap jogava, desse gás, é o gás da flor de papoula, se eu bem me engano, que é exatamente o que faz o que o Cora... o da flor de papoula, que é o que faz, adormece-nos. Tanto que nesta parte da gameplay, que é do capítulo 4, que o Cor está a mostrar, é uma parte que tens que ir rápido, senão tu morres. Então, o gás papoula não é uma cena do capítulo 3 apenas, vai ser uma cena que vai continuar daqui para a frente, pelo menos é o que está a aparecer, vai continuar até o final do jogo. Bora lá. Quando eu digo jogo, é todos os capítulos. O Poppy Playtime é apenas um jogo. falou, acho que tem umas 8 alas diferentes. Nós não vamos pra todas elas, a gente vai só nas mais importantes. Mas uma coisa que vai acontecer agora é que o safado do doutor vai querer começar a nos testar, a ver do que nós somos capazes. E ele começa a soltar os bichos cachorro pra cima da gente. Literalmente começa a vir um monte das criaturinhas, né, vindo pra cima que nem umas loucas. E agora começa a aparecer os mini Nightmare Critters, junto também com outros Smiling Critters completamente quebrados, e também os mini Huggy Wuggies, que nós vimos que estavam lá na Game Station. Tem alguns ainda que estão por aí, sabe, andando pela fábrica, e eles vêm também pra cima da gente, com várias cores diferentes. Parando aqui só para dar um esclarecimento do que é que são os Nightmare Critters, eu já vou avisando aqui, tanto para vocês quanto para o pessoal que está a descobrir sobre isto, e aqui vem a minha primeira crítica ao capítulo. Os Nightmare Critters são completamente inúteis neste capítulo. Eu não sei o que é que se passou. Eles não esclareceram o que é que, porque é que eles sequer existem. Eu não estou a gozar, eles aparecem e foda-se, eu não estou a gozar. Teve pequenas revelações de quem é que eles eram, acho que nas redes sociais da Mob Entertainment, mas além disso, nada mais. Eu já vou esclarecer isso para vocês, para não ficarem com o hype de que é que vão ser estes bichos, que nem foi, por exemplo, com o Dog Day e com o Catnap no capítulo 3, mas eles não vão servir para nada neste capítulo. Literalmente nada. Houve muitas teorias porque é que eles existem. Se eu tivesse que dizer um motivo porque é que a Mob Entertainment incluiu-os, foi para, ter antagonistas diferentes, ou seja... mini bichitos que estão do lado do 1006, enquanto os bons estão do lado dos brinquedos que não querem estar aliados ao 1006. Eu não sei porque é que eles sequer criaram. Ficou muito confuso e eu não entendi. Eu sinceramente fiquei muito curioso o que é que eles seriam, pois eu acho que houve muitas teorias até do próprio Terrorizando e do Core, que era de eles serem uma linha de brinquedos para pessoal mais velho, para adolescentes, né? Pois eles são literalmente o contrário dos Smiling Critters, tipo preguiça e assim. Eu sou um bocado mais radical, se é assim que eu posso dizer, mas Rebelde. o rebelde, exato, mas podia ser uma ideia fixe, só que eles não trabalharam com nada sobre isso. Os Nightmare Creatures não servem para nada no capítulo, eles só servem para ser estes bichitos que nem eram os mini Smiling Critters no capítulo 3, mas de resto é a mesma merda. É um bocado estúpido o que eles fizeram com eles, mas pronto, está aí a minha primeira crítica ao capítulo, mas vamos andando. Logo depois nós encontramos uma outra fita também, que vai ter o contato do diretor da prisão, o cara que tomava conta praticamente daquele lugar, ficar inteiro, vendo a hora da alegria acontecer. E ele tá conversando com o Harley Sawyer, o doutor. O que dá a entender é que o Harley Sawyer já foi transformado, porque o diretor começa a falar, dando a entender de que o Harley não ia conseguir fugir, já que ele tava com o corpo agora preso naquela instalação. O que aconteceu, e eu acho que já tinha sido revelado em, por exemplo, ARGs, que o último ARG do Poppy Playtime foi antes do capítulo 4, foi muito bom. Revelou mais cenas sobre o antagonista que nós vamos descobrir depois, do Doutor, né? Que é o principal aliado dele.
mas tinha sido revelado que aconteceu alguma coisa com o Harley Sauer. O que eu posso dizer até agora aqui é que o Harley Sauer, ele não queria respeitar as regras da fábrica. Ele queria entrar ali e queria mandar em tudo. Estou a ver aquele gajo que entra lá e pensa que manda agora na fábrica. É essa mesmo, é o Harley Sauer, mano. É literalmente isso. Tipo, o gajo ele era muito complicado. Ele tinha uma mente assim meio pó fudido É o dono e... da cocada preta. Basicamente, antes do, como a gente sabe, né, foi revelado certas informações sobre ele, e o que nós conseguimos tirar de informação, de fato, como o Dias disse, é que ele chegava a fábrica era como se fosse dele. Mesmo nós sabemos que nós ainda tínhamos outras pessoas no comando, né? Exato, o Lady Pessoas que Pierre, tinham a cargos Stella altos, Graber, como né? a Lady Pierre, a Stella Graber, que cuidava da área das crianças, toda a fábrica. Mas ele não considerava isso. E por isso, não sei se eu posso dizer isso aqui agora, o motivo dele estar preso, já que já foi dito. Não, imagina, o que nós sabemos é que o Harley Sauer já tinha acontecido alguma cena com ele. Eles tinham feito alguma coisa com ele para prevenir que ele não fizesse nada errado com ele. Pois já tinha sido revelado, não sei se foi em fitas ou no próprio jogo assim, mas o Harley Sauer foi o responsável pela morte de muitos visitantes à fábrica. No caso, acho que foi o Boxy Boo, que foi um experimento que foi introduzido no Project Playtime, aquele jogo, um bocado meia boca de multiplayer de Poppy, né? Mas pronto. É o Boxy Bull, ele cometeu assassinatos e foi o Harley Sauer que estava por trás disso, se eu bem me engano. Então, já desde aquela época, muito antes do protagonista sequer entrar na fábrica, eles já queriam fazer alguma coisa com o Harley Sauer para ter certeza que o gajo não fizesse mais merda, né? Mas vá, bora andando. O doutor, ele começa a tentar convencer, fala assim, ó, me dá a tal da Omni Hand. A Omni Hand é uma mão, pessoas nova, que você tem acesso executivo da empresa. É só pessoas de alta patente que tem, tipo, sei lá, o próprio Elliot Ludwig e quem fosse os braços direito dele, o Leif Pierre e outras pessoas. Como, por exemplo, também o Ed MNR e a Stella Graber. O Ed, que nem eu já falei pra vocês, é o responsável pela construção do lugar. Só vou parar aqui, já que ele vai começar a introduzir o pessoal que mandava mesmo na fábrica, que nem nós estávamos a falar, Lady Pierre, Stella Graber e assim. Mas, respondendo à pergunta, acho que era da Peppa Pedro, se eu bem me engano, que era da... se ia ter uma mão nova. Acho que foi ele que perguntou. Da mão, sim. Tipo, tem a Omni Hand, que é a mão tipo mestre, que era para quem era de alto nível na fábrica. É uma mão nova, mas já vou matar um bocado o hype aqui para vocês não ficarem ansiosos. Não faz nada diferente. É literalmente a mão vermelha alterada. A única cena que serve é para nós termos acesso a novas áreas do jogo que só o pessoal de alto nível podia ter na fábrica. Mas além disso, não é que nem a mão laranja e a mão roxa que serviam para outras funções no jogo mesmo. É só uma mão nova para mais partes de exploração mesmo. Ou seja, não te dá habilidade nenhuma. Não. Basicamente. Não dá habilidade nenhuma. E um pequeno detalhe disso é que a única suposta habilidade que ela dá, ela não cumpre bem, já que tem áreas do jogo que a gente continua sem acesso. Pois, nisso aí é um bocado para o estúpido, né? Mob Entertainment, nós estamos de olho. O Leif é o chefe de inovações e de segurança e a Stella Graber chefe do orfanato. E o diretor da prisão também tem essa mão, né, que é a Omni Hand, que dá acesso a tudo. O Harley Sawyer tenta convencer o diretor da prisão a entregar a mão pra ele, falando, eu vou fazer um caminho seguro pra você poder chegar, né, até o final, só me dá a mão aqui que eu consigo fazer isso pra você. Já que você não sabe como fugir, porque eu tenho olhos em tudo e você consegue, né, escapar numa boa, já que eu não consigo sair daqui. Aparentemente... Só aqui esclarecendo melhor sobre o que é que se estava a passar nesta fita, o que acontece é que o diretor da prisão, né, eu acho que não tínhamos nome para ele, se caso o Slayer lembrar-se ele diz aí, mas basicamente a Hora da Alegria já estava a acontecer, todos os funcionários estavam a ser mortos por qualquer outro brinquedo, o gajo estava lá de boas na salinha dele, mas como é que ele escapava desta merda? O gajo não sabia. Então o Harley Sauer, que tinha olhos em tudo já naquela época, fez um acordo com ele que era, olha, dá-me a Omni Hand que eu faço um caminho para tu fugir daqui. Bem, se eu tivesse que dizer, por conta de que nós já sabemos que o Harley Sauer já tem controle na fábrica inteira, com certeza esse gajo já virou lanche de algum brinquedo. Então, não correu bem para ti, amigo.
O diretor entrega a mão, né, justamente ali pro Harley Sawyer, e o diretor vai saber o que aconteceu com ele. Muito provavelmente não fugiu também e acabou entrando nas garras, justamente, da prisão. Os outros brinquedos que estavam fazendo a Hora da Alegria acabaram matando ele. Outra coisa que nós vamos encontrar também é o Diário do Carcereiro, que é o tal do Cole, que vai falar a respeito de algumas coisas que também estão acontecendo dentro da prisão. Como algumas pessoas começando a dominar algumas áreas, justamente tentando sobreviver. Mas tudo em vão praticamente, que nem nós sabemos, a Hora da Alegria acabou matando todo mundo. Esse Cole vai falar a respeito de um cara chamado... que também tentou fazer algumas coisas para tentar sobreviver e também já estava notando algumas atitudes estranhas dos funcionários que algumas pessoas sabiam demais. Olha ali, escrito com sangue, nunca no controlo. Nossa senhora, mano. Quando se trata do terror, este capítulo promete, puto. E também se perguntando do porquê que um lugar desse existe, do porquê que existe uma prisão embaixo de uma fábrica de brinquedo. E eu falei pra vocês, Né, a mano? resposta era justamente os experimentos, né, que eles estavam fazendo bem debaixo dos outros funcionários. O que eu quero dizer pra vocês é que tem alguns funcionários que eles não sabem o que estão acontecendo. Tem funcionários que sabiam o que estava rolando e tem funcionários que não, que estavam justamente ainda, sabe, trabalhando nos seus dias normais, como se nada tivesse acontecendo. Mas ainda Políticas sociais fodas. vamos encontrar mais coisas. Então, mas eles sabiam o que é que estava a acontecer e não faziam nada. Imagina, se eu tivesse que dizer, havia funcionários que tipo, tinham ideia do que é que estava a passar e havia outros que tipo, só estavam lá naquelas zonas do orfanato, a cuidar das crianças e depois a partir daí não sabiam mais nada. Mas tipo, os gajos tinham ideia do que é que se passava. Agora, ninguém esperava que de um momento para o outro a fábrica ia toda abaixo com os brinquedos. Eu acho, pelo menos, mas sim, tinha funcionários que praticamente não tinham ideia nenhuma disso. É tipo governo. Pelo que nós sabemos, havia sim certos funcionários de nível baixo, né, que sabiam do que estava acontecendo, mas como nós sabemos, né, por exemplo, como foi o caso do Dr. Harley Sawyer. Nossa, gente, que nome. O nome fodido em English. É muito inglês, né, mano? Como a gente sabe, né, com o caso do doutor, eles não tinham medo de sujar as mãos pra manter o que eles estavam fazendo em segredo. Exato, os gajos Mesmo controlavam a que fábrica não mesmo. aprovassem, eles tinham ali, como a gente viu em algum capítulo, já não tô lembrado em qual, a gente tem informação de que funcionários que não sabiam das coisas relatavam, né, que viram um bicho estranho, muito grande, andando pela fábrica, que nesse caso, se eu não me engano, era até o Huggy Wuggy, que ele era o segurança. Ou era o da Huggy fábrica. Wuggy ou era Mommy Long Legs. Pois eu tenho ideia que isso acontece no 1 ou no 2. No momento em que a história não tinha muito rumo naquele momento, mas sim, havia relatos de funcionários que não sabiam um caralho do que estava a passar. Pois tu tinhas funcionários que eram diretamente para cuidar disso, que sabiam do que é que iam lidar, e depois tinhas outros que era só mesmo para o infantário, para cuidar de outras cenas. Pois tipo, aquilo era uma empresa, aquilo precisava tipo de funcionários para diversas outras coisas. Então, quanto menos gente a saber o que é que se está a passar, melhor. Então, pronto. Agora, rapaziada, agora vamos para conhecer o nosso próximo antagonista do jogo. Sim, não é só o doutor desta vez, é a cara do capítulo. Primeira vez ao Yarnaby. O doutor, ele fala, né, o bichinho dele, esse pet maravilhoso. E eu já falei a relação, né, do Harley Sawyer com o Yarnaby. Mas eu vou resumir pra vocês. Assim, de repente. O Queen Evidson era uma criança que foi resgatada, né, pelo orfanato, aquela coisa toda. E depois começou a participar dos experimentos, pois ter tirado notas altas, aquela coisa toda. O Harley Sawyer, ele vê essa criança com potencial de ser um experimento muito bom, e ele acaba meio que cuidando pra ele, essa criança, sabe? Ó, vou fazer você ter as notas, aquela coisa toda. E aí, então, quando ele faz realmente o experimento, acaba surgindo o Yarnaby, mas o bicho tá com defeito, a boca tá abrindo errado. Então, meio que virou um pet pra ele, praticamente. Porque quando foi feito o experimento, a criança perdeu completamente a sua personalidade, assumindo como se fosse um animal ou algo do tipo. E aí, então, que o Harley Sawyer viu, né, que a criança já tinha um vínculo com ele, e acabou adotando, né, pra ele esse bichinho. Já que também a criança tinha visto ele como uma figura paterna, tinha gostado dele, aquela coisa toda, e via o Harley Sawyer como um protetor. É aí então que o Yarnaby, depois de transformado agora, né, o Queen Evidson agora virando Yarnaby, acaba ficando do lado do doutor. Só parando aqui, sorry. Eu ia dizer mesmo isso, que
O Queen Nevison, que era quem tornou-se o Yarnaby, este leão, sim, é um leão aquilo, só para saberem, eu também não tinha percebido à primeira vez. Ele não era o melhor, a melhor criança para tornar-se um experimento grande. O Harley Sauer é que viu potencial para os objetivos dele, para o que ele queria. Então ele começou a tomar conta da criança, ter a certeza que ela ia passar nos testes, para assim criar o Yarnaby, que saiu mal. Se eu bem me engano, ele também é cego, o bicho. Ele só encontra-nos por cheiro. Então, basicamente, ao E é contrário... deficiente! Ou seja, ao contrário do Catnap, que era tipo... Era quase que um filho para o Projeto 1006, era tipo um parceiro que conseguia ter controle por si mesmo. O Yarnaby é completamente obediente ao doutor. Tipo, ele... Mano, o doutor representa o mundo para ele. Tipo, é literalmente isso. Se o doutor vai, ele vai junto, mano. Então, o Yarnaby não tem literalmente nenhuma independência. Ele é só um bicho de... Ele é só o cão de guarda, literalmente. Falando sobre isso, eu acho que ele devia ser um cão. Tipo, nós já tínhamos um felino que era o Catnap. Porquê é que ele tinha que ser um leão? Para mim seria bem melhor se ele fosse um cão. Faria muito mais sentido. Mas pronto, tudo bem. Bora continuar. Ele é fofo até. Independente do Yeah, que aconteça. ele é bem fofo. E meio que virando até o pet dele. E agora É fofo. soltou o Yarnaby pra cima da gente e o Yarnaby vai começar a nos caçar. Nesse meio tempo, nós podemos encontrar uma outra fita e agora é descrito como Experimento 1354, que é conhecido como o Doutor. Essa fita vai mostrar que os funcionários, igual a fita que aconteceu lá do teatro, que teve o incidente do teatro que o Harley Sauer causou e matou uma galera, que isso foi descrito mais no ARG, pelo que dá a entender aqui, é justamente os Eu já tinha funcionários falado sobre o principais. Boxibu. O Ed NMR, que é o chefe da construção, o Leif Pierre e a Stella Graeber, trocando uma ideia do que eles podem fazer com o próprio Harley Sawyer. Pelo que dá a entender dessa conversa, parece que eles tiraram o Elliot Ludwig da jogada. Talvez eles viram o potencial que o próprio Harley tinha, justamente de avançar a pesquisa e tudo mais. O Elliot Ludwig não concordou com isso e parece que os funcionários incriminaram ele ou tiraram ele da jogada. Exatamente. Isso foi uma cena que ficou muito em aberto e foi uma das melhores partes do capítulo 3. Foi aquele relato de que o Elliot Ludwig tinha sido encontrado com um cadáver de uma criança numa das malas, o que obviamente lixou completamente a imagem dele, e a empresa, para dar uma desculpa de que não queria ser ligada a eles, tiraram o Elliot Ludwig da empresa. Ou seja, com certeza alguém da empresa incriminou, meteu um cadáver de uma criança para tirar o Elliot Ludwig, porque se calhar ele até que era um gajo do bem, que não queria exagerar com os experimentos. Se calhar ele queria fazer uma cena boa com os experimentos, se calhar dar uma nova vida a crianças incapacitadas ou assim, mas o Harley Sauer tinha uma visão muito mais para o futuro e estes burros concordaram com ele e foram tarde demais. Agora o Harley Sauer estava a foder com aquela merda toda. Os gajos demitiram um gerente? Não, tipo, imagina, os gajos incriminaram, estás a ver? E depois acontece isso, tipo, a empresa não quer ficar associada àquele gajo, então bora tirá-lo, estás a ver? Foi literalmente uma desculpa para tirá-lo da jogada, estás a ver? Para ele não ter mais controle na fábrica e para dar essa espécie de poder ao Harley Sauer, que eles obviamente logo depois arrependeram-se, pois o gajo é doido para a porra, né? Então vá. Mas vai ser mais explicado em futuras fitas, tipo, com uma melhor perspectiva de cada um deles. Nós vamos ter mais ideia do que é que... da perspectiva de cada um, que exatamente nem todos eles eram tão do mal assim. Mas pronto, bora continuar. Porque parece que os funcionários começam a falar: a gente vai matar o cara? Não vai ser bem assim porque a gente precisa dele. Não é como a gente já não tivesse feito isso antes. Dá a entender que ou eles tiraram o Elliot Ludwig da jogada, fizeram ele ficar preso, não sei. Incriminaram ele com aquele lance lá da ossada de criança. Exatamente. Justamente na mala do Elliot Ludwig na casa dele. E aí os funcionários que tomaram conta da empresa, tomaram conta de tudo e começaram a organizar o negócio. E parece que o Harley Sawyer meio que virou o, entre aspas, novo chefe de todo mundo. Só que o problema é que o Harley Sawyer virou um perigo para essas pessoas e um perigo para todo mundo. Então eles começam a tomar uma decisão de talvez tentar parar o doutor fazendo um novo experimento. O que dá a entender é que eles chamaram um assistente do Harley Sawyer, que é o Bruno White, e eles acabaram falando: nós vamos ter que pegar o doutor e justamente fazer com que, ele agora fique sobre os nossos comandos. Porque o doutor tá completamente sem freio, ele tá matando um monte de gente e a gente tem que depois limpar a cagada dele. Então...
isto era outra cena. Tipo, o Harley Sauer, ele não tinha noção da vida humana. Tipo, ele literalmente matava, se for preciso, centenas de pessoas, tipo, na fábrica, tipo, visitantes ou assim, para ter ideia das capacidades dos experimentos dele. Tipo, o gajo literalmente achava que tudo era de boas. E imaginem, o que eles fizeram com o Elliot Ludwig, eles podiam fazer a mesma cena com o Doutor, mas isto é uma cena. O Elliot Ludwig, ele tinha ideias muito mais do bem para a empresa. Se calhar ele queria fazer experimentos com boas intenções. Agora, o conhecimento que o Harley Sauer tinha, a empresa não ia desperdiçar. Então, eles tomaram a decisão que no futuro nós vamos descobrir o que é que eles podiam não só tirá-lo da jogada, como também manter o conhecimento dele. Então, daqui a bocado vamos ver o que é. É o meu momento de brilhar. É confirmado que o Elliot Ludwig tinha boas intenções com os efeitos místicos, né, da flor de papoula. Ele tinha boas intenções com aquilo, até porque se a gente faz uma retrospectiva da vida dele, ele volta para a empresa com essas ideias após a morte de um familiar, então talvez ele tenha ali uma ideia de conseguir trazer pessoas de volta e não essa coisa horrorosa, as monstruosidades que a empresa fazia. Essas monstruosidades, né? Enquanto o Harley Sauer, como você disse, ele não ligava para a vida. E a questão aqui é que a diferença entre o Elliot Ludwig e o Harley Sauer é que o doutor, vou dizer o doutor, né, Danis? O doutor, a gente precisava. Eles precisam do doutor. É ele que é a mente por trás daquilo. Por mais que, por exemplo, o Bruno White, que é o assistente dele, consiga fazer as mesmas coisas, a mente do doutor, aquilo que eles precisavam, era ele. Só que ele tava imparável. As coisas que ele fazia estavam chamando muita atenção pra empresa. Estavam acontecendo muitas mortes e a galera tava começando a associar para Playtime. Mas o que eu acho que todo mundo tava querendo ali não era evoluir a humanidade coisa nenhuma. Era eles terem justamente os louros da vitória do experimento se desse certo. E aí eles talvez ficarem podres de ricos ou, né, ficarem com os créditos de terem descoberto essa coisa, né, que é de você poder colocar pessoas em brinquedos e em outras coisas. Fugindo então do nosso queridíssimo nós conseguimos chegar a mais uma parte agora, mais ali do Pianossauro. Só que ele também tem uma fita muito... Bora lá para o que eu considero ser a melhor parte do capítulo 4. O nosso boy Pianossauros, que foi tão hypado na... Pianossauros foi bué da hypado. Tipo, ele era uma espécie de segredo no ARG. Teve um mini trailerzinho para a revelação dele. Então, ele vai ser uma espécie de Mr. Light. Lembram-se daquela professora que tinha no capítulo 3, que ia atrás de ti na escola com uma espécie de lápis? Pronto. Ele vai ser essa espécie de Stella Graber no capítulo... Pergunta sobre esse gajo. Como é que esse gajo tipo mata? Se ele tem um piano. Mano, eu acho que o Cor vai falar sobre isso, não sei, mas pronto, eu acho que tu consegues morrer pelo no jogo. Mas vá, bora ver a parte dele. Para mim é a melhor parte do capítulo 4. Importante, onde o Leif Pierre começa a questionar a Stella, porque parece que a Stella, ela era muito preocupada com as crianças, que nem nós vimos lá no capítulo 1, onde a Stella, ela tava, sabe, com o sonho de trabalhar na fábrica de brinquedos e tudo mais. Porque o Harley Sawyer fala assim, ó, essa mulher vai ser muito perigosa porque ela se importa muito com as crianças e ela não tem que se importar com criança coisa nenhuma. Ou ela tá com nós, ou ela não tá, ou a gente tira ela daqui. E o Leif Pierre questiona ela e a Stella... Tirá-la. É matar. Tirá-la. É matar mesmo. Tirá-la, entre aspas, virar almoço, literalmente. Ela dá a seguinte resposta. Eu pensei em proteger as crianças, mas o que... É matar e acabou. Que pode revolucionar e ajudar muitas crianças fora daqui e revolucionar a humanidade, aquela coisa toda. Ou seja, ela entra na jogada. Ela não se importa com as crianças, ela tá cagando pra elas. Uou! Que poderosa, que poderosa. Uou! Não sei quem é que foi o Sigma, mas eu amo-te. É que tinha que ser na parte da Stella Graber, é que não podia ser mais nenhuma. Parabéns, ok? Rapaziada, sorry por causa do porco que fez essa merda, mas eu vou incluir no vídeo, ok? Aproveite já. Yes! A Peppa Pedro a festejar, depois acabaram de estragar o meu vídeo. Isto é impressionante. Mas pronto, aproveito que eu parei por aqui só para dar mais um detalhe, pois aguenta-te, Peppa Pedro, porra, tu tentar manter a calma aqui. Aproveito que já parei aqui, pois eu acho que já tinha sido um bocado explicado no capítulo 2, por aí,
que era da Stella Graber não ser exatamente a pior pessoa do mundo. Ela continua a ser uma cabra, ok? Ela continua a ser tão má que nem o resto da malta, pois ela aprova o que se está a passar na empresa, mas ela... que ser Ela mulher. gosta de crianças. Ela gosta de crianças. Sim, ela de certa forma... Olha que se fosse um homem que estás querido. Eu não Eu não gosto de consigo. mulheres. Rapaziada, vou ter que tirar os fones para falar, mas assim não dá. Mas, ok, pronto. Mas pronto, ela é basicamente... ela mais ou menos foi influenciada por outros gajos no comando, né? O Lady Pierre e assim. Eu não me lembro dos outros nomes, mas pelo resto da rapaziada que estava lá, né? Mas pronto, continuando. Porra. Decidir. E aí, na sequência, nós Bora lá. tentamos nos esgueirar. Bora lá! Continuando nessa fábrica que tá toda podre, a gente tropeça e aí tem o pianossauro na nossa cara. Mas somos surpreendidos por Dowey, que acaba capturando o bicho e fazendo, né, o seu almoço ali, que já fazia um tempo que ele não tava comendo nada. Explicando mais sobre o Dowey, ele é o produtor do Morre. Porto Seguro, onde ele acaba fazendo Sorry, Gordon. uma base ali perto da prisão, justamente Virou para ele almoço. proteger os órfãos ou as outras criaturas. Foi isso? Mas morreu assim tão rápido. Ai, rapaziada, a melhor parte do capítulo 4, o Pianossauro nem dura 15 segundos. Yeah. Eu vou... Que estadia rápida. Pianossauro não. O gajo, olha, Dias, sabes aquele meme do Homer? Slayer, O gajo pega- tipo entra e depois sai. Exato. Slayer, pega as pipocas. É hora de admirar este show. Vamos começar por aqui. Eu nunca fiquei hypado com a ideia do Pianossauro. Ok, fixe, um brinquedo escondido, mas eu nunca pensei que ia... Oh my god, vai ser o foco do capítulo 4. Não, eu nunca pensei isso. Mas o pessoal ficou mesmo interessado no design dele e assim, mas eu nunca pensei que ele fosse ser uma peça-chave no capítulo 4. Tipo, o que eles fizeram aqui para hypar o próximo personagem que vai ser muito melhor e provavelmente vai ser o melhor personagem deste capítulo, foi uma boa ideia. Mas tipo, pensem comigo, ok, tu queres mostrar que o personagem que vai ser revelado é forte. Se tu tivesse metido uma perseguição ou alguma parte que tens de escapar do Pianossauro, puto, a parte da revelação do próximo personagem seria bem melhor, pois tu terias ideia que o Pianossauros era forte e ver que ele seria morto tão fácil assim, só terias a ideia que, olha, este gajo é ainda mais forte, puto. Tipo, porquê que eles fizeram um personagem novo para matá-lo em 15 segundos? Tipo, o que parece é que eles simplesmente não quiseram fazer a parte porque estavam sem tempo. Literalmente. Então, infelizmente mais uma crítica ao jogo. Não é por causa do seu Pianossauros. Eu nunca senti hype por causa deste bicho. Mas, eu não entendi porque é que eles... Eu não entendi porque é que eles fizeram isto. Mas pronto. Mais uma mentira dias gelados. Merda. Aconteceu no Mario 3D World, volta a acontecer aqui, enganei-vos de novo, ok? Eu sou malvado, mas pronto, bora lá continuar, pois agora vamos conhecer o melhor personagem da porra deste capítulo. E que tem algum tipo de consciência. Esse também não morre nos primeiros 15 segundos, pois não. Outros brinquedos que eles não ficaram Morre nos primeiros 16. a personalidade de uma pronto. criança. Olha então ali. esse lugar foi feito justamente para Melhor. proteger esses brinquedos que não querem atacar ninguém, que não participaram da Hora da Alegria. O Dowey, ele fala, eu fui instruído pra você me seguir porque eu tenho que levar você lá pro Porto Seguro, tá? Então me segue, vambora que o bagulho é doido. Nesse caminho nós vamos ter ainda mais algumas fitas reveladoras. Antes de chegarmos nas fitas, só deixando bem claro aqui, Dowey the Dugman é revelado, o Dowey, o homem da plasticina, ele é forte, como nós vimos, ele acabou com o Pianossauros em segundos, o que seria bem melhor se nós tivéssemos a ideia da força do Pianossauro, mas pronto. Agora, o Dowey, ele é um aliado, ele é do bem, ele não está do lado do 1006 nem nada, ele está do lado da Poppy, ok? A Poppy conhece-o há muito tempo, e foi ela que comunicou-lhe para, olha, vai chegar este gajo, ele é do bem, ele pode ajudar nesta cena, então o Dowey vai agora ser o nosso parceiro, vai-nos ajudar a chegar até ao Porto Seguro. O que é o Porto Seguro? É basicamente o refúgio de todos os inimigos do 1006, ou seja, toda a malta que é do bem, todos os brinquedos que são contra o que o 1006 está a fazer, estão protegidos no Porto Seguro, o que é uma área bem interessante do jogo, que eu já vou dar um bocadinho de opiniões sobre isso quando chegarmos lá.
Primeiro, lembram daquela galera do Project Playtime? Que é aquela galera que tava todo com aquele macacão, sabe? Que eles cobriam do pé até a cabeça, como se fosse um macacãozão azul, tinha outros com amarelo, verde e tudo mais, que pareciam os bonecos do Project Playtime. Então, meio que faz uma referência aqui de volta. Parece que é uma galera limpando a cagada do Harley Sawyer. Pelo que eles dão a entender, né, pelo que tá sendo escrito ali, eles estão falando justamente que tá acontecendo de novo, mas agora caso, isto parece é do que eles incidente têm do teatro. um plano. Pelo que tá também Com nos o Box e Bully, documentos assim. e agora nessa fita, eles criaram um negócio chamado O Fosso, onde talvez ali seria todo o descarte das criaturas e também o descarte de pessoas. Todas as pessoas que o Harley Sawyer acabou matando. E aí as vítimas que o Harley Sawyer fazia eram principalmente os visitantes da fábrica. Então o que dá a entender que aquela fita do começo que eu falei pra vocês, pode ser que o Harley Sawyer meio que fez de propósito pra criança cair. Não digo que ele estava lá, mas ele meio que tá influenciando nessas coisas, sabe? Pegando visitantes e sequestrando eles, aquela coisa toda. E usando justamente para os experimentos. Além dos órfãos, tem os visitantes que acabam, né, passando por ali e também sumindo dentro da Eu já vou fábrica. falar um bocado melhor O do que meio fosso. que dá a entender da o minha porquê que ideia, tem né? tanta gente assim, né, tanto brinquedo, tanta criança, sabe, uma quantidade enorme de experimentos e de testes que eles acabaram fazendo. Falando agora melhor um bocado do fosso, imaginem, eu não sei se é exatamente também usado para isso, novamente, Sr. Slayer, ajuda-me, mas a cena do fosso, se eu bem me engano, eles usavam, obviamente, para tipo, descartar as vítimas do Harley Sawyer, para esconder das autoridades, né? Tipo, mortos visitantes não tinham nada a ver com isso. Outros brinquedos que não serviam nada ou que eram falhos. E o que eu acredito ser, se calhar, o lugar onde eles lançavam outras vítimas. No caso, funcionários que abriam demasiado a boca, ou pessoal que, tipo... Que nem eles fizeram, por exemplo, com... Não sei se isso aconteceu, por exemplo, com o Elliot Ludwig, que eu duvido. Eu acho que eles só, tipo, tiraram-no da jogada, ou seja, tiraram-no da empresa e acabou. Mas, tipo, eu acho que eles podiam lançar para lá, tipo, funcionários que traiu a empresa, ou descuidaram-se e disseram alguma coisa a mais, ou sabiam de coisas que não deviam saber. Cenas assim. Então, para lá ia tudo o que eles queriam que desaparecesse do olho das pessoas, né? Era literalmente o fosso. Não sei de que forma é que essas pessoas iam para lá, se era literalmente só, tipo... um fosso que eles jogavam para lá os corpos e acabou, ou se havia tipo algum boneco que alimentava-se dos corpos, ou bonecos em geral, podia ser tipo, sei lá, há teorias que pode ser o próprio Pianosaurus que fazia isso, por conta de nós o encontrarmos nesta zona da prisão, né? Mas eu acho que não é o Pianosaurus, eu acho que ele... Primeiro porque eu acho que ele nem abre a boca, eu acho que a boca dele é tipo um piano e acabou, mas... Não sei, tipo... Eu acho que era só tipo um fosso que eles mandavam para lá e estava feito. Mas não sei, Sr. Slayer, tens alguma coisa para adicionar a isto? Não. Não, literalmente não. Eu também não. Só uma coisa, isso ficava tipo ganda caldeirada. Exato, era... Mano, mano, ia dar o melhor... Como é que é o nome da... Ia dar o melhor caldo verde da história, puto. Para vender aí na feira. Não, mas imagina tipo o tamanho do fosso. Não, sim, exato. Tinha que ser grande para mandar um monte de corpos e o caraças para lá, mano. E eu suponho que... Ok, eu vou estar a ser muito específico aqui, por favor. É só por causa do jogo, mas... Por causa do cheiro dos corpos e assim, provavelmente eles teriam que ter brinquedos para comê-los rápido, né? Meu Deus, isto... Nossa, olha as conversas, mano. Mas, temos de ter... Dias, O que é que foi, mano? tu estiveste envolvido com alguma coisa? Não! Descobriram o meu maior Vale segredo. agora o cálice para sempre. Dias gelados é o dono da Poppy Playtime? Oh my god, não. Vá, bora lá. Pô, se tem um cemitério de brinquedo que dá milhares de pessoas, então com certeza eles acabaram pegando de vários outros lugares também. Principalmente os visitantes da fábrica. Mas também outra explicação que vai vir mais pra frente. Mas por enquanto saibam que a empresa tá tentando limpar a cagada do Harley Sawyer e tem esse O Fosso. Quando ainda nós estamos indo pra prisão, né, escapando ali de Junto uma do parte Dowie, do olhado complexo, embaixo. o Bum! Dowie, ele vai trocar uma ideia também com a gente, falando umas coisas... Que gostoso. Burrou a puta da parede toda, mano. Olha para isto. Mas não, eu gosto bastante do Dowie. Ele é um ótimo personagem. Eu não sei se o Coro vai falar sobre isso, mas tipo... Parece que o Dowie vai mudando de voz aos poucos. Tipo, nestas primeiras diálogos com ele, tu vês que a voz dele tipo, muda de uma voz tipo... Ah lá, maltinha, como é que vocês estão? Para tipo, a Poppy avisou-me que tu ias chegar. Tipo,
eu não vou explicar porquê, pois eu acredito que o Cor vai explicar durante a história, mas é muito interessante ver que eles fizeram, tipo, literalmente... Eu acho que é o mesmo voice actor, acho que é o mesmo gajo que faz, tipo, essas vozes todas, tipo, esses tons todos diferentes, mas eu queria mesmo adicionar aqui, pois o Dowie, na minha opinião, é um dos melhores personagens de Poppy, se não o melhor, pois ele é azul, obviamente. Mas pronto, continuando. Importantes, principalmente que eles trabalhavam lá dentro e eles ficavam praticamente sem comida, isso antes da hora da alegria acontecer, ou seja, eles já eram torturados e eles davam comida ou pouca comida justamente pra falar, ó, o prêmio de vocês é comer hoje, entendeu? Então quem trabalhar melhor vai receber O prémio de hoje é comida, o prémio de hoje é Dog Day assado, tipo... Estou a imaginar tipo, aqueles caralhos tipo, todos a morrer à fome, chega lá o funcionário tipo, a bater uma panela, rapaziada, hoje tem comida, e tipo toda a gente começa a porrada, estou a ver. Meu Deus. Obrigado, Deus, pelo pão. Pelo pão de cada dia. comida e quem não trabalhar vai ficar morrendo de fome. Porque parece que para Playtime Company esses brinquedos eram descartáveis. Eles só eram úteis justamente para fazer o trabalho. E aí, se eles iam sobreviver ou não, eles não estavam nem aí. Porque é justamente na época que, antes de acontecer a Hora da Alegria, que os guardas e as pessoas mandavam, né, eles fazer as coisas. E aí eles poderiam receber este prêmio que era comer. E eles deixavam os brinquedos morrendo de fome de propósito. Ou seja, as coisas ficam só piores. E vai piorar muito ainda. Aí depois a gente andando, seguindo o Doe e aquela coisa toda, do nada alguém pega nós, assim, plau, pegou. Nossa. Aí a gente vai ver, é a Kissimice e a Pop, agora escondidas, né, vendo a situação que tá acontecendo. Parece que alguém uma coisa. Pelo que dá a entender pela sua, é uma parte do protótipo. Porque não parece com nenhum bicho que a gente viu, não parece com o Yarnab, não parece nada do Doutor, não parece nada. Parece que é coisa do protótipo mesmo. Ah, então nós pegamos... Rapaziada, aquilo que vocês acabaram de ver é uma parte do Projeto 1006. Ou seja, o gajo parece que é uma espécie de aracnídeo, tipo o caranguejo, uma cena assim, puto. E atenção, nós no capítulo 2 tínhamos visto apenas uma mão a pegar a Mommy Long Legs. No capítulo 3... No capítulo 3 tinha visto tipo um bocado do braço e aqui vimos as pernas, ou seja, nós já temos um bocado de ideia de como é que vai ser o corpo dele, mas nós nunca vimos tipo o tronco dele, né? O peito e assim, tipo essa zona mais central do corpo dele. Pois continuo com a mesma teoria, que pode ser um bocado genérico, mas eu acho que ele tem brinquedos, tipo colados, tipo Catnap, Mommy Long Legs ou assim, puto, eu não sei, bro. Eu acho isso, que o gajo está em constante evolução. Temos um atalho pelos... Mas o que é que ele estava a fazer, tipo, aí? Ele estava a vigiar? O gajo ia mijar, puto, não. Não, a vigiar. Eu preciso que ele ia para mijar. Olha, eu não posso participar no vídeo, ele pensa logo em coisas erradas. Mano, ok, pronto, tudo bem. Primeiro porque isso parece uma casa de banhos, a zona onde eles estão, mas pronto. O que eu acho que está a passar aqui, pois... relembrando, nós estamos perto do Porto Seguro. Primeiro porque, para quem estava-se a perguntar, a Kissimice está viva. E aí? Parecia que ela ia morrer no final do capítulo 3, mas não. Ela está vivaça, está aqui connosco. Está um bocado para o fudido, está destruída, mas está viva, mano. Mas pronto, continuando. O que está a passar é, nós estamos perto do Porto Seguro. E o Porto Seguro é o abrigo de todos os brinquedos que estão contra o 1006. Ou seja, o 1006 quer acabar com eles, pois eles podem... armar alguma cena para acabar com o reinado dele. Tanto que é isso que a Poppy está a querer fazer connosco. Ela quer acabar com o 1006 e com tudo o que está a passar lá em baixo. E agora, vamos chegar no Porto Seguro. Ali embaixo, porque uma coisa, caso vocês não saibam, Pausa. quando faz penitência... Diz? Só um detalhe importante que o nosso caro amigo Dia esqueceu de dizer. Vamos ver. Não, calma. Agora eu quero ver. Diz. O 1006, ele estava passando por aí porque, como você disse antes, o Doutor e o 1006 estão trabalhando juntos. Uhum. E o Doutor é os olhos dessa parte, né, desse complexo, desse setor da fábrica. Então, quando o Doutor, quando a gente passa por toda aquela parte do Doutor, o 1006 já está a par de que a gente, né, o nosso nós estamos lá. Está naquela área. Yeah. Ele está naquela área. E que ele está indo em direção exatamente ao local onde ele não sabe onde fica, por ser o Porto Seguro, né? Por ser onde os brinquedos que estão contra ele ficam.
ninguém sabe, né? O 1006 em si não sabe onde fica esse lugar. Então ele só tenta, porque como nós vemos, ele não consegue, né? Graças a que se inicia pop. Sim, elas salvaram-nos, literalmente. E ele tenta ir atrás da gente pra, de alguma forma, encontrar o Porto Seguro seguindo a gente. Não, sim, praticamente, tipo, pois novamente, como os gajos aquela é a única zona onde o doutor não tem acesso, tanto o doutor quanto o 1006 quer acabar com aquela cena toda, pois é a única, aquilo tipo a última esperança da fábrica dos brinquedos conseguirem viver em paz, pois o 1006 está a lixar aquilo tudo. Mas tipo, a cena que eu queria perguntar é, por conta dos vídeos que a Mob Entertainment fez, que era mais um resumo da história, que era The Story So Far, era tipo o resumo do capítulo 1, 2 e 3, que eu não vi os vídeos, eu vi vídeos do Corey, assim, a falar sobre o que é que estava a acontecer, mas tipo, eu acho que esses vídeos da Story So Far era uma história não narrada, mas tipo, da perspectiva do doutor, ou seja, o doutor, de alguma maneira, que eu acredito que seja pelas câmaras, ele sabe o que é que nós andámos a fazer durante os 3 primeiros capítulos, ou seja, ele sabe que nós matámos o Huggy Wuggy, ele sabe que nós matámos a Mommy Long Legs, ele sabe que nós matámos o Catnap, e ele quer ter ideia que nós somos mesmo os bichões. Então por isso é que ele está-nos a testar. Tipo, ele quer mesmo ter ideia que, olha, este gajo, ele é bom, mano, ele é bom. Tipo, estão a ver? Mas não sei, tipo, eu não sei se ele tinha câmaras só na zona da prisão ou também na fábrica inteira. Que eu me lembro é só na parte da prisão, mas por conta desses vídeos pode revelar que ele andou mesmo a ver tudo o que nós andámos a fazer, o que é muito, muito top. Então vá, bora continuar. Aquela coisa toda, pra eles poderem ir pros seus turnos, fazer as vigias dos presos. E depois podiam ir pro alojamento e trocava de turno com outra pessoa. Faziam aquelas escalas 12 horas por 36, aí fazia aquelas trocas e tudo mais, mas querendo ou não, a pessoa tinha que tomar banho, aquela coisa toda lá dentro ainda da fábrica. E aí então, por conta desse lugar, né, desse, vamos pôr assim, alojamento que tinha dos guardas, que eles acabaram aproveitando pra fazer o refúgio seguro, o antes de passarmos para o refúgio seguro, vamos cortar aqui, ok? Vamos ver o resto da história na próxima parte, pois a partir daqui, depois de entrarmos no Porto Seguro, é quando vamos entrar mesmo nas últimas partes do capítulo e vamos ver o que é que o resto do jogo nos espera, que é as partes mais interessantes. Mas pronto, esta foi a primeira parte do capítulo 4. Eu preferi dividir em 2 partes, pois senão vai ficar um vídeo muito grande e eu não quero repetir o que aconteceu no capítulo 3, pois eu acho que não é muito agradável. A única cena que eu vou dar aqui de palavra ao pessoal antes de acabarmos o vídeo é: Sr. Slayer, o que é que está a achar da história até agora, sabendo o que é que vai acontecer, e para o pessoal aí, para achar? Até agora a história trouxe no capítulo 4, eu gosto de dizer que, pelo menos até agora, né, é um capítulo que dá-nos muitas respostas em relação a muitas perguntas que nós nos fazíamos desde o capítulo 1 sobre por que as crianças, mesmo que não sejam tão respondidas, a gente tem uma noção o que eles faziam com as pessoas que às vezes estavam espionando a fábrica, né? E tinha aquela coisa dos brinquedos estarem ali, alguns brinquedos Bigger Boys estarem rondando. Então eu acho que esse capítulo é um capítulo muito de respostas. E isso é muito bom, porque a gente estava precisando disso, porque desde o capítulo 1 o que a gente tem recebido muito são perguntas e não respostas. Então esse capítulo balanceou muito, já que ele veio com muito mais respostas do que perguntas, né? Pra gente continuar aí. Óbvio que pra gente continuar no hype tinha que continuar tendo mistérios, mas as perguntas que nós nos fazíamos desde o capítulo 1 vieram a ser respondidas, às vezes de forma sutil ou não, mas eu acho que em geral assim é um bom capítulo, principalmente pra quem gosta da franquia, né, dos capítulos em si, do jogo e da história como um todo. Eu acho que o Sr. Slayer resumiu mesmo tipo o que eu tenho a dizer desta primeira parte, pois eu acho que do primeiro capítulo até ao segundo eles não estavam a gerir muito bem o balanço entre as perguntas e as respostas, pois é bom criar esse hype, mas depois do capítulo 2 eu pensei, não vou acompanhar isto muito, mas depois do capítulo 3 eu disse, mano, agora eu vou dar-lhe com tudo, mano, agora eu vou acompanhar este jogo, e o capítulo 4 com certeza provou que sim, eles estão mesmo a fazer com tudo para deixar o jogo mesmo interessante. E eu acho que foi principalmente por causa que eu vou deixar as minhas reviews mais exatas para o final deste vídeo inteiro, mas o capítulo 4 vem mesmo para preparar tudo para o capítulo 5, que muita gente acredita que seja o capítulo final e quando vocês acabarem de ver o capítulo vocês vão ter a mesma ideia disso, parece mesmo que vai ser o último capítulo.
ainda agora para as reviews atuais, do que nós vimos até agora, do pessoal que não conhece muito a história, Peppa Pedro, o que é que tens a dizer? Então, eu até agora acho que este é o maior capítulo da série. Tipo, curti muito da parte muito mais grotesca, para mostrar que não é para crianças mesmo. A gameplay não foi tipo o ponto em que eles focaram mais, mas já acho que está a preparar mesmo muito bem tipo, para o capítulo 5, como vocês disseram, e é isso. Não, aproveito que o Pedro falou sobre a parte da gameplay. Novamente, eu vou entrar mais em detalhes no final do vídeo inteiro, do capítulo, pois a parte da gameplay deste capítulo vai ter o que se falar, Mas pronto, a parte da gameplay sim, não foi o foco deste capítulo. Eu acho que a melhor a parte de foco de capítulo de todos, né? Que foco de capítulo, o que é que eu estou a dizer? Foco de gameplay nos capítulos foi no 2 e no 3. O 1 foi mais ou menos, mas este daqui, não digo que foi o pior, mas não teve muito fator gameplay. Como eu disse, não houve mãos assim novas com gameplays novas. Os cenários, a troca de cenários foi muito assim, nada de novo, se é assim que eu posso dizer. Para mim o melhor capítulo de gameplays foi o 3. Mas sim, o foco nunca foi a gameplay, foi mais a história, e este capítulo veio para provar isso, mas não está mau. Mas vamos entrar em detalhes mais nisso na próxima parte. Continuando com as reviews, agora para o gajo que andou a acompanhar Poppy Playtime e guardou a sua reação para este vídeo, parabéns a ele, exatamente, o Henrique, diz aí a tua review atual. Porra. Eu gostei. Eu acho que este aqui foi o meu favorito até agora. E olha que ainda nem acabou. Sim, exato, já está a aparecer muito. Tipo, por conta de cenas que eu vou dizer, pois o core está a focar-se mais na história em si, se calhar podes ficar a pensar que o capítulo vai descer um bocado, mas do que eu acho que tu gostas de Poppy Playtime, mas com certeza vai ser o teu favorito. Mas dá aí mais alguns detalhes, o que é que tu gostaste? Pianossauro. Genial. Não, essa aí foi banger parte. Ok, mas agora... 15 segundos. Fucking 15 segundos de tela. Mas agora indo para a nossa próxima e última review, Catalão, o que é que tens a dizer? Para mim está a ser um dos melhores capítulos até agora entre os 4. Gostei muito da aparição daquele leão. O também do Pianossauro. O de 15 segundos. Não sei. Pois é. Também gostei da aparição do Pianossauro. Mesmo só aparecer 15 segundos. Foi top a aparição dele. E é isso. O que eu posso dizer é que, só que acrescentando mais um bocado à review do Catalão, pois ele falou um bocado dos inimigos, eu acho que o que este capítulo, não digo que está a fazer mal, mas optou por uma maneira diferente, é ter muitos inimigos já revelados. O Pianossauro, pronto, foi o que foi. O Yarnaby vai ser o inimigo. O Yarnaby vai ser o inimigo que vai estar mais em confronto connosco, vai andar por aí a tentar caçar-nos. E o Doutor vai ser o grande chefe final deste capítulo, que vai ser o grande inimigo deste aqui, para no capítulo 5, eu acredito que vais meter o pau no 1006. Mas pronto, guys, está aí a nossa primeira parte do capítulo 4, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, se for preciso, vai ser a segunda parte, vamos ver como é que corre, mas pronto, guys, vocês sabem o que têm que fazer. Esparquem o botão de like, apitem o botão vermelho de se inscrever em Cisa e ativem o sininho natal para receber todos os vídeos elásticos que eu, o Papa Pedro, o Catalão, o Sr. Celeiro, o Henrique e todos os outros têm para vocês. Eu sou o Dias Gelados, peço que saia do pessoal, rapaziada. É para enfiar o pau mesmo grande no 1006. Exatamente, esse gajo está a merecer. Eu sou o Dias Gelados e... chill out!